Tudo bem com todas e todos vocês? Espero que estejam com saúde, a família, e todos aqueles que vocês amam. Então, rapidamente nesse vídeo, para não me alongar muito, vou pontuar com vocês um breve apanhado do que seja a antiga civilização egípcia. Então, observar o Egito, olhar para o Egito antigo, e as imagens vocês podem recorrer à internet, por exemplo. Então, bem pontuar o Egito antigo é observar três elementos básicos. Ou seja, um elemento básico é a presença de um deserto chamado deserto do Saara, é pontuar a presença de imensas construções de caráter funerário, chamadas pirâmides, e pontuar, acima de tudo, o chamado Rio Nilo. O Rio Nilo é um rio que nasce em duas regiões africanas, uma é a Etiópia e outra é o Sudão. E a partir de montanhas mais altas, esse rio corre atravessando diversos, hoje, países, e chegaria a um lugar chamado Delta do Egito, Delta do Nilo, e esse delta desembocaria no Mar Mediterrâneo. Então, a presença do Rio Nilo ela é vital para a existência do chamado Egito Antigo, porque tudo que se produzia às margens desse rio dependia de um regime de cheias. Esse regime de cheias ocorreria praticamente entre julho e outubro. Ou seja, nesse período de julho a outubro não se produzia nada porque o rio invadia todas as suas margens. Então, o camponês egípcio, o artesão egípcio, ele trabalharia na construção de canais nesse período onde o rio está cheio. Então, constrói-se canais, e esses canais, antes de chegar ao rio, depois, quando o rio inundar tudo, ele acaba invadindo esses canais também. Então, pontuar o Rio Nilo é pontuar um tipo de estrutura vital. Há um historiador grego chamado Heródoto, um dos mais famosos, que ele dizia, o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, o Egito ele é um presente que o Nilo, que o Deus Rio, tudo no Egito, um outro elemento aqui que a gente pontua mais à frente, eles eram politeístas. Então, as cheias do Nilo, a terra próxima ao rio era invadida e se arrastava quase tudo. Só que essa água que vinha lá da Etiópia e o Sudão, ela trazia consigo nutrientes. E esses nutrientes eles eram vitais para a vida da produção de algodão, de trigo. Então, pensou nesse rio, é pensar num regime de cheias, e esse regime de cheias, ele era conhecido. Então, haviam calendários no Egito. Então, o setor de matemática no Egito, o setor de agrimensura no Egito era vital.